Ela se casou sem amor, achando que estava apenas cumprindo seu dever. Mas no dia em que o passado voltou pelos olhos de um velho amigo, ela descobriu que o amor verdadeiro nunca foi embora. Só estava esperando ser visto. O casamento do silêncio. O vestido estava impecável, mas os olhos dela não. Na manhã do casamento, Laura se olhou no espelho e percebeu que não havia alegria, apenas cansaço. O tecido branco parecia pesado demais para alguém que não sonhava com ele. O salão estava cheio de flores, convidados, música leve e silêncio. Um silêncio que doía mais que qualquer ausência. Laura se casava por conveniência. O pai, um fazendeiro de renome, tinha planos antigos com a família do noivo, Roberto. Um homem de respeito, diziam. E ela, por respeito, aceitou. Afinal, naquela cidade pequena, o amor era luxo. O dever, obrigação. Enquanto o padre falava, Laura fixou o olhar nas janelas abertas da igreja. Do lado de fora, o vento balançava os galhos e carregava o cheiro do campo. Por um instante, ela pensou ter visto um rosto conhecido entre os convidados, alguém que já fora parte de sua infância, alguém que sabia fazê-la rir quando a vida ainda era leve. Mas o tempo é um artista cruel, apaga rostos, muda vozes, disfarça saudades. O casamento terminou com aplausos frios. Roberto sorriu apenas para as câmeras. Ao saírem da igreja, a chuva começou fina, como se o céu não tivesse coragem de desabar por completo. Na carruagem, o silêncio voltou. — Está nervosa? Ele perguntou. — Só cansada, respondeu ela. Ele não insistiu. A fazenda onde morariam ficava a poucos quilômetros da de seu pai. A casa era grande, imponente, mas sem calor. As paredes pareciam observar e não acolher. Nos primeiros dias, Laura tentou encontrar beleza nos pequenos gestos. A luz da manhã sobre a mesa, o som distante dos bois, o cheiro do café. Mas tudo ali parecia sem alma. Roberto saía cedo, voltava tarde. Não havia brigas, havia distância. Ele cumpria seu papel com a precisão de um relógio. Pagava as contas, aparecia nos jantares sociais e desaparecia logo depois. Laura, aos poucos, aprendeu a falar sozinha com as coisas da casa. Certa tarde, ao caminhar pelo quintal, encontrou um velho banco de madeira sob uma árvore. Sentou-se e olhou para o horizonte. Ali, o vento tinha outro som, mais doce, mais vivo. Ela fechou os olhos e, pela primeira vez em anos, lembrou-se dele. André. Era o menino que cresceu com ela nos campos da infância. O vizinho que sabia todos os segredos, que a ensinou a subir em árvores, que ria alto e sonhava em viajar o mundo. Mas um dia ele simplesmente foi embora com o pai, após uma tragédia que ninguém comentou direito. O tempo apagou o rastro, mas não a lembrança. Laura abriu os olhos e sorriu sozinha. Sentiu-se tola por lembrar. Essas coisas não voltam, pensou. Mas o coração, teimoso, respondeu baixinho. E se voltassem? Nos dias seguintes, Laura passou a visitar o banco com mais frequência. Era o único lugar onde podia ser sincera. Ali tirava o anel do dedo, soltava o cabelo e deixava o vento levar os pensamentos. Falava sozinha, mas no fundo, falava com o passado. Em uma dessas tardes, viu alguém atravessar o campo. Um homem de passos firmes, chapéu na cabeça e olhar atento. Trazia nas mãos ferramentas e parecia revisar a cerca da propriedade vizinha. Laura o observou de longe. Algo naquele andar lhe era familiar. O jeito de inclinar o corpo, a calma do movimento. Quando ele levantou o rosto para ajustar o chapéu, o coração dela disparou. Os anos mudam o rosto, mas não o olhar. Era André, o mesmo, mas diferente. Agora homem, com a barba por fazer e o peso de quem viveu demais. Laura ficou imóvel. Ele não a viu, ou fingiu não ver. Mas naquela tarde o vento voltou a falar. E a vida, que há tanto tempo parecia imóvel, se moveu um pouco, como se alguém tivesse girado a chave do destino. O homem que sempre esteve lá. Nos dias seguintes, Laura tentava convencer a si mesma de que tinha se enganado. Mas toda vez que o vento soprava do lado norte da fazenda, ela sentia o mesmo arrepio, aquele que o corpo reconhece antes da razão. O homem que arrumava a cerca apareceu de novo. E dessa vez olhou.
Foi um olhar rápido, respeitoso, mas cheio de lembranças, como se, em um único segundo, o passado tivesse atravessado o tempo e os dois ainda estivessem correndo pelo campo, rindo, cobertos de poeira e inocência. Laura ficou imóvel. André tirou o chapéu em um gesto de educação e o silêncio entre eles disse tudo o que os anos não permitiram. Ela sentiu o coração bater num ritmo que já não lembrava. Foi o primeiro som vivo que ouviu dentro de si em muito tempo. Faz tempo, disse ela quase sussurrando. Tempo demais, respondeu ele. Mas o campo continua o mesmo. Só a gente mudou. Talvez nem tanto. Sorriu, com aquele mesmo meio sorriso de menino. Laura tentou esconder o nervosismo, ajeitando o cabelo. Está trabalhando por aqui? Sim, voltei há pouco. Estou ajudando na fazenda dos meus tios. Depois que meu pai se foi, achei que não voltaria mais, mas o destino fez uma pausa. Tem um jeito curioso de refazer caminhos. Ela assentiu. Aquela frase ficou ecoando. O destino refaz caminhos, e talvez ele estivesse refazendo o dela, sem pedir permissão. Nos dias que seguiram, os encontros começaram a acontecer sem planejamento. Na estrada de terra, no mercado pequeno da vila, perto da ponte de madeira. Sempre rápidos, sempre gentis. Mas cada olhar deixava rastros. Uma tarde, ao voltar da cidade, Laura viu o cavalo de André preso à cerca, a sela ainda suja de barro. Ele estava consertando o portão da entrada. Está ajudando a todos agora, é? Ela brincou. Só quem precisa. E quem decide quem precisa? O coração, respondeu sem olhar. Ela riu, mas o riso veio tímido, quase um soluço. Desde o casamento não ria com sinceridade. Naquela tarde, o sol parecia brilhar diferente, ou talvez fosse ela que, pela primeira vez em anos, o via de verdade. Nos dias seguintes, começaram a conversar mais. Falavam de tudo, do tempo, da colheita, das lembranças da infância. E também do que nunca disseram. Você sumiu sem se despedir, disse ela. Não era escolha minha. Meu pai estava doente. E depois, a vida me engoliu. Achei que nunca mais te veria. Eu também. Mas toda vez que o vento mudava, eu lembrava daqui. Laura olhou para o horizonte. Às vezes acho que o vento traz o que a gente não tem coragem de buscar. André sorriu, e o silêncio entre eles ficou confortável. À noite, Laura voltou para casa com um nó na garganta. Roberto dormia cedo, como sempre. A casa estava escura, fria. Ela passou pela sala, viu o reflexo do próprio rosto no espelho e quase não se reconheceu. Nos olhos havia um brilho novo, perigoso e bonito. Nos dias que vieram, André começou a aparecer com pequenos gestos. Um cesto de frutas deixado discretamente no portão. Um lenço esquecido de propósito. Uma flor presa entre as páginas de um livro. Laura tentava ignorar, mas o coração tem memória. E a memória, quando desperta, não dorme mais. Certa manhã, o marido avisou que viajaria por alguns dias. Laura não perguntou para onde. Quando o som do cavalo dele se perdeu na estrada, ela se deu conta de que a casa estava finalmente em silêncio. Mas um silêncio diferente, leve, como quem suspira depois de muito tempo sem ar. Saiu para o quintal. O vento trazia o cheiro de chuva e o som do riacho. Caminhou até o velho banco sob a árvore e o encontrou limpo, como se alguém o tivesse lavado recentemente. E ali, sobre a madeira, uma folha seca e um bilhete. Alguns lugares nunca deixam de ser nossos. Estou na colina dos eucaliptos, antes do pôr do sol. O coração dela disparou. Sabia que deveria ignorar, sabia que um passo adiante mudaria tudo, mas também sabia que nada pior do que continuar parada. No final da tarde, Laura subiu a colina. O céu ardia em tons de laranja e lilás, e o vento dançava nas folhas. André estava ali de pé, encostado em uma cerca. Quando ela se aproximou, ele apenas disse: Eu não devia ter voltado, mas não consegui ficar longe. Ela olhou para o chão, tentando conter as lágrimas. E se for tarde demais? O tempo é o que a gente deixa ele ser, respondeu. E o amor, às vezes só espera o momento certo de ser visto.
Aquela frase ficou presa entre eles, como uma promessa que o ar se recusava a levar embora. E quando os olhos se encontraram, Laura entendeu que o coração, mesmo ferido, reconhece o que é seu, mesmo que chegue atrasado. Quando o coração começa a lembrar. Nos dias que seguiram o encontro na colina, Laura tentou se convencer de que nada havia mudado, mas tudo estava diferente. O campo, o vento, o cheiro da chuva, até o som do próprio nome parecia outro. O que antes era rotina, agora era espera. Esperar um olhar, uma palavra, um acaso. Ela fazia o possível para manter o disfarce. Andava pela casa, servia o jantar, respondia às conversas automáticas do marido. Mas dentro dela, algo se movia. Era como se uma vida adormecida tivesse acordado em silêncio e agora respirasse fundo pela primeira vez. À noite, deitada na cama ao lado de Roberto, Laura pensava em André. Não em pecado, mas em falta. Falta de riso, de leveza, de um olhar que a enxergasse de verdade. Havia anos que ela existia, mas não vivia, e pela primeira vez, o coração parecia querer lembrá-la de quem era. Uma tarde, quando saiu para ver o pomar, encontrou André perto do riacho. Ele estava descalço, cortando galhos secos. O sol passava entre as árvores e desenhava reflexos no rosto dele. Por um instante, Laura esqueceu de respirar. Achei que não voltaria mais aqui, ela disse. Tentei não voltar, mas tem coisa que a gente não consegue evitar. Como o quê? Como lembrar. O olhar dele encontrou o dela, e o mundo ficou suspenso. Nada se moveu, nem o vento, nem o tempo. Só o coração, batendo alto demais para quem passava anos em silêncio. Laura desviou o olhar e se abaixou para pegar uma flor caída. E se o que a gente lembra não couber mais na vida que tem, então é a vida que precisa mudar de tamanho. Ela riu, nervosa, mas as palavras dele ficaram gravadas e, sem perceber, ela começou a mudar. Naquela semana, Laura passou a caminhar sozinha pelas manhãs, coisa que não fazia desde o casamento. Gostava de sentir o orvalho nas botas, o cheiro do mato e o som dos pássaros. Cada passo era uma conversa muda com a parte de si que ela havia esquecido. Um dia encontrou uma caixa pequena sobre o banco da árvore. Dentro, uma flor seca presa com um barbante e um bilhete escrito à mão. Nem tudo que seca morre. Às vezes, só espera o tempo certo de florescer de novo. Ela fechou os olhos e sentiu o peito doer. Uma dor boa, de lembrança viva. Naquela noite abriu o baú de memórias do quarto e tirou uma fotografia antiga. Ela e André, ainda crianças, rindo no riacho. Guardou a foto dentro de um livro e deixou sobre a mesa de cabeceira, como quem chama o destino sem dizer o nome. Os dias seguintes trouxeram chuva. O marido voltou da viagem, mais distante do que nunca. Laura falava e não era ouvida. Sorria e não era vista. Até que certa noite ele comentou sem olhar para ela. Dizem que o homem que cuida das cercas anda por aqui de novo. É gente simples, mas parece saber seu lugar. A frase soou como aviso, não como ciúme. Laura respondeu com calma. Às vezes, os simples enxergam o que os outros esquecem. O silêncio se instalou. Ela sabia que, a partir dali, nada seria fácil. Mas também sabia que o amor não nasce para ser cômodo, nasce para ser verdadeiro. Na manhã seguinte, foi até a colina dos eucaliptos. O chão, ainda molhado, refletia o céu nublado. André estava ali, sentado sobre uma pedra, o chapéu nas mãos. Eu não devia estar aqui, disse ela. Nem eu. Mas se o certo fosse o silêncio, o coração não faria tanto barulho. Laura se aproximou, o vento batendo forte nos cabelos. André, e se tudo isso for errado? O errado é continuar onde o amor já foi embora. As palavras vieram como um golpe e um abraço ao mesmo tempo. Ela respirou fundo, e por um instante não havia mais medo, apenas a certeza de que algo dentro dela voltava a viver. André estendeu a mão, e ela, sem pensar, segurou. Foi um toque leve, quase tímido, mas o suficiente para que o mundo ficasse inteiro naquele instante. O tempo pareceu parar, e pela primeira vez, o silêncio não doeu.
Quando o sol começou a baixar, Laura voltou para casa. Os pés sujos de terra, o coração limpo de mentira. Entrou no quarto e olhou ao redor. Tudo estava igual, mas ela já não era a mesma. Sentou-se na cama, pegou a fotografia antiga e a colocou sobre o espelho. O reflexo agora mostrava duas versões de si. A que cumpria papéis e a que voltava a sentir. E pela primeira vez em muitos anos, Laura entendeu o que era saudade. Não do passado, mas de quem ela mesma havia deixado de ser. A verdade que o tempo preparou. A chuva chegou de madrugada, dessas que lavam telhados e lembranças. Laura levantou para fechar as janelas e ficou algum tempo olhando o quintal escuro, ouvindo a água correr pela calha, como se o céu tivesse decidido contar um segredo. Quando voltou para o quarto, Roberto não estava. O travesseiro frio disse mais do que qualquer explicação. Pela manhã, encontrou sobre a mesa um bilhete breve, escrito com a mesma caligrafia apressada com que ele assinava cheques. Viajei para resolver assuntos. Volto quando puder. Cuide da casa. Era uma frase que não falava com ninguém. Recolheu o papel, dobrou 2 vezes e guardou na gaveta. Não por apego, mas porque aprendera a guardar o que não cabia dizer. Os dias seguintes foram de chuva intermitente e estradas pesadas. André não apareceu. Nem bilhetes, nem flores secas, nem o rastro discreto de sua presença. Laura tentou convencer a si mesma de que era melhor assim, que o silêncio à distância doía menos do que a proximidade impossível. A cada manhã, porém, quando passava pelo velho banco, tinha a sensação de que algo a esperava, e isso, por si só, já era esperança. No quarto dia, Rosa, a parteira, chegou ofegante com o xale encharcado. A ponte do riacho cedeu, avisou, e um cavalo foi arrastado. Disseram que o homem se agarrou no tronco mais abaixo. Laura sentiu o mundo estreitar. O nome veio sem que ela pedisse, André. Não perguntou detalhes. Pegou o casaco, prendeu o cabelo e saiu na chuva como quem obedece ao próprio coração. A lama prendia os pés. O vento cortava. A água batia de frente. Ao chegar à margem, viu 2 homens tentando puxar uma corda contra a força do rio. Mais adiante, um corpo apoiado num tronco, as mãos firmes, o rosto pálido, vivo, mas exausto. "Falta pouco", gritou alguém. Laura desceu pela margem sem pensar no perigo. "Amarre nele", disse, pegando a ponta da corda. "Ele aguenta mais um pouco." Quando André ergueu o rosto, os olhos dele encontraram os dela. E ali, no meio do barulho da água e do medo, foi como se a vida tivesse dito sim com todas as letras. Minutos depois, em terra firme, André tremia, estendido sobre o campo encharcado. Abriu os olhos, demorou a focar e ainda assim sorriu. "Você sempre chega quando o mundo resolve desabar", brincou com a voz fraca. Laura segurou a mão dele e pela primeira vez não recuou do gesto que o corpo já conhecia de cor. Não havia culpa ali. Havia salvação. Rosa apareceu com um cobertor. "Leve-o para casa", sugeriu. "O fogo aceso é parte do remédio." Na sala, a lenha estalava na lareira. O calor devolveu cor ao rosto de André, e o silêncio dos dois era o mais sincero que já haviam compartilhado. "Eu ia te escrever", disse ele, mas a ponte levou a mensagem antes. Laura passou chá para as mãos dele, e o cheiro doce de erva doce preencheu a casa. "Eu ia te escrever também", confessou, "uma carta sobre coisas que a gente só entende depois da chuva." Ficaram assim por um tempo, dizendo pouco, entendendo muito. Quando a tempestade diminuiu, um trotar conhecido cortou o ar. Roberto, com a capa escura e o rosto tenso, parou à porta. A água escorria do chapéu. Seus olhos mediram a sala, a lareira acesa, o homem na manta, a mão de Laura sobre o braço dele. Não houve cena. Houve um silêncio agudo, desses que decidem destinos. "A ponte caiu", explicou Laura, simples como um fato. "Ele teria morrido sem ajuda." Roberto deixou o chapéu no cabide, com a precisão de sempre. "Chuva traz esse tipo de problema", respondeu, e a frase soou como se ninguém estivesse ali. O olhar, porém, trazia a pergunta que ele não faria. "É isso?", parecia dizer. "Chegamos onde era inevitável chegar?" Na mesma noite, quando André já descansava no quarto de hóspedes,
Roberto chamou Laura à varanda. A chuva agora era um véu fino. Ele ficou de frente para o campo como quem escolhe falar olhando para o que nunca muda. Fomos corretos. Começou sem rodeios. Corretos e distantes. Fiz o que esperavam de mim, e você fez o que esperavam de você. Houve respeito. Talvez até carinho, mas não houve casa. Laura não respondeu. Esperou. Cada palavra parecia finalmente encontrar o lugar vazio sobre a mesa. A vida é curta demais para ser vivida por tabela, continuou. Eu viajei porque também precisava entender o que ainda restava em mim. Encontrei respostas que não te ferem saber. Eu não sou o homem que você merece, e você... Ele respirou fundo. Você sempre olhou além da cerca. A frase não veio como acusação. Veio como constatação mansa de quem, enfim, aprendeu a reconhecer o próprio limite. Roberto abriu o paletó e tirou um envelope. Documentos, uma carta, uma decisão assinada. Arrumei as coisas no cartório, disse. Sem escândalo, sem ruído. Amanhã converso com seu pai. Não é fracasso, é honestidade. Laura segurou o envelope, sentindo o peso e o alívio. Roberto, pela primeira vez, a olhou como quem enxerga. Você não é minha por obrigação, disse. E eu não devo ser sua ausência. Não dormiu naquela madrugada. Caminhou pela casa, apagou velas, guardou louças, tocou as paredes com uma despedida silenciosa. Ao amanhecer, a chuva havia parado. O mundo cheirava a terra lavada. André, ainda pálido, acordou com o ranger da escada. Como está? Perguntou ela. Inteiro o bastante para dizer a verdade, respondeu ele, e cansado demais para continuar negando. Saíram para a varanda. O sol ainda não tinha coragem de aparecer, mas o céu estava claro. Laura sentou-se ao lado dele, e por alguns segundos os dois apenas ouviram os pássaros. Eu não quero te pedir nada, começou André. Nem pressa, nem risco, nem dívida. Eu só quero que você fique onde seu coração sabe respirar. Ela fechou os olhos, como quem bebe água depois de atravessar um deserto. Eu casei sem amor, disse enfim, achando que amor era luxo. Mas amor é a única coisa que não se compra. É o que salva no dia da ponte quebrada. O resto do dia foi de arrumações discretas e visitas breves. Roberto voltou à cidade com os documentos. Rosa trouxe pão quente. Dona Irene apareceu com flores do campo. Não houve cochichos. Houve uma comunidade que, vendo a verdade chegar com a mesma serenidade de um amanhecer, resolveu não atrapalhar. À tarde, Laura subiu sozinha até a colina dos eucaliptos. Levara no bolso uma fotografia antiga, 2 crianças sorrindo no riacho e um lenço limpo. Sentou-se na pedra onde tantas vezes conversara com a própria coragem e, antes de qualquer promessa, agradeceu. Agradeceu ao tempo por atrasar, à chuva por revelar, ao medo por ensinar a diferença entre prudência e desistência. Quando desceu, André a esperava no começo da trilha. Não havia pressa no rosto dele, apenas a calma de quem sabe chegar na hora certa. Laura aproximou-se, e os dois ficaram a poucos passos, como quem decide uma vida num gesto mínimo. Ela então puxou do bolso a fotografia e colocou nas mãos dele. O verdadeiro estava aqui o tempo todo, disse, sem cerimônia. Eu é que precisei aprender a olhar. André sorriu com a mesma metade de sorriso de tempos antigos, só que agora inteiro por dentro. Não sei prometer dias fáceis, admitiu, mas sei prometer casa. Laura tocou o rosto dele, e o que veio depois não foi fogos de artifício, foi lareira acesa, não foi estampido, foi respiração. Não foi promessa grandiosa, foi a verdade simples que o tempo preparou com paciência. À noite a fazenda tinha outro som. O relógio da sala continuava marcando horas, mas o compasso era novo. Laura abriu as janelas e deixou o vento entrar sem pedir licença. Colocou água para o café. Ajeitou flores num vaso. Acendeu uma vela. A casa, enfim, parecia uma casa. No velho banco sob a árvore, deixaram um bilhete, não para o passado, mas para o amanhã. Se um dia duvidarmos que o vento nos lembre, o amor não estava longe. A gente é que estava. O céu, limpo depois de tantos dias, devolveu estrelas.
E na distância mansa entre a varanda e o campo, Laura entendeu que não era o mundo que havia ficado diferente. Era ela. O título dessa história não era mais sentença, era chave. Ela casou sem amor, mas o verdadeiro estava mais perto do que imaginava. E por fim, não doeu ser feliz.